Encontro com JLA na plataforma da Elisa. 15 de janeiro de 2021. Elisa convidou o Jean-Luc Caillon para sua plataforma regular, nesta sexta-feira, explicando, em espanhol, o que vai acontecer durante o fim de semana que decorrerá nos dias 30 e 31 de janeiro de 2021, um encontro franco-espanhol online com o Dr. Jean-Luc Caillon. Elisa. Primeiro, olá. Olá Elisa, olá aos ouvintes. Aqui estamos reunidos para falar a vocês, um pouco mais, sobre o nosso próximo encontro franco-espanhol, com Elisa e comigo, que acontece em 30 e 31 de janeiro. E penso que, como todos estamos vivendo o mesmo nesta cena de teatro, estão acontecendo muitas coisas e nós vamos avançar, um pouco mais, sobre o conjunto dos elementos que eu já abordei, nos últimos dias do mês de outubro, durante o webinário Ágape em Portugal, quando nós tivemos a ocasião de, em certos dias, responder às questões que nos colocaram, tanto sobre nossa vida íntima, social, pessoal, mas também sobre a tela do mundo, claro. Em algumas palavras, podemos dizer que é a ocasião agora de passarmos a uma parte extremamente prática, de tudo o que foi descascado, se posso dizer, ou explicado, desde mais de 2 anos até agora, de incontáveis coisas que foram explicadas, mas também vividas por muitos de vocês. Muitos irmãos e irmãs neste momento saem deste sonho ou deste pesadelo, como quiserem. Cada vez mais irmãos e irmãs vivem efetivamente a revelação, o que Bernard de Montreal chamou de mentira planetária, a mentira cósmica, e a mentira geral para aqueles que vivem tudo que está relacionado à forma, à criação. Bem então, nesses dias, teremos a intervenção de Oma ou Bidin, ou dos dois, para as últimas novidades sobre a cena de teatro, concernentes ao vovô, Oma, mas também o que chamei, como também Bidin, de as últimas resistências, os últimos pesadelos, do que podemos chamar de a individualidade. Nós somos cada vez mais numerosos em viver esta espécie de alinhamento com o tempo zero, de alguma forma, e a viver agora o que temos chamado nesses anos de ágape. E haverá também a realização, se posso dizer, de uma ressonância espacial ágape interna, interdimensional e internacional também, risos, durante a jornada do webinário. Então será uma ocasião de partilhar, de perguntar e também a possibilidade de, talvez, viver com mais facilidade e evidência o estado ágape, o estado natural, esta alegria, esta felicidade que são precisamente o oposto ao que se passa sobre a cena do mundo, até mesmo em nossa vida pessoal e íntima. Então através de todas as perguntas, as questões, o intercâmbio entre nós, com a presença de Oma e de Bidin, e com a ressonância ágape que nós realizaremos, poderão se aproximar e viver completamente este estado ágape. Então, Elisa, é isso o que eu tinha a dizer, mas para esta eu havia prometido também de realizar em 2 ou 3 minutos uma ressonância espacial ágape, como a que estamos fazendo agora em agape.service no Telegram. Mas Elisa, você que vai participar e traduzir o webinário, tem alguma outra questão? Elisa, bem, não sei. Acho que todos estão bastante preocupados com os acontecimentos. Hoje, por exemplo, teve muito movimento no WhatsApp, gente que tem medo de que lhe seja tirado alguma coisa, tem medo de controle, eles têm medo do que quer que aconteça. Há um pequeno movimento que você sente, pessoas que estão com medo. Aion. Sim, eu acho que de fato o que chamamos de choque da humanidade, o que chamamos de evento, seja o que for que eu especificar, é no nível humano. Então se você quiser, tudo que estamos passando, uns e outros, em todos os níveis, remetem evidentemente ao curso habitual de nossas vidas, às vezes talvez efetivamente a questionamentos, a tragédias mesmo. Mas eu lembro aos ouvintes que há longos anos, os intervenientes e eu mesmo, insistimos nessa noção fundamental, que hoje nós todos, dentro da realidade concreta, material, densa, não tem outra finalidade, apenas uma finalidade, que é de vocês recordarem, de se lembrarem, de quem vocês são, antes da criação, antes da forma. Isso não depende de compreensão, não depende de uma energia, e menos ainda de uma abertura de chakras, ou de viver a subida da onda da vida, ou da abertura das coroas radiantes.
Como foi explicado longamente, se vocês permanecerem tranquilos, no espaço do instante, se vocês atravessarem de alguma maneira este pesadelo, logo atrás, de maneira imediata, vocês vivem a evidência. Nesse ponto, evidentemente, os problemas, as questões podem permanecer. Mas vocês realmente vivem o que são, não mais um corpo, não mais uma alma, não mais um mundo, e nem nenhum mundo. Você sempre esteve lá, como disse Bidin, e não há melhor circunstância que o pesadelo atual, para vocês saírem deste sonho. Não falo sair do pesadelo, mas do sonho de que são uma individualidade, ou do sonho de crer que são imperfeitos, ou de que devem melhorar isso ou aquilo. Você só tem que ser aqui e agora. Não há nada a temer, simplesmente assumir, aceitar, ver o que tiver que ver, o que lhe é proposto sobre a cena do teatro e também por trás desta cena. Tudo isso, como dizia Bidin, é apenas uma cena de teatro, de cinema, um cinema no estilo americano, é um jogo de vídeo, como eu mesmo digo, o que o deixa sem outra possibilidade a não ser acordar. E eu não falo aqui de nova terra, um novo mundo, não falo de karma, não falo também de luz e sombra, eu nem mesmo estou falando de ágape, mas do grande silêncio que é a verdade. Ao vivê-lo você saberá, mas não poderá saber antes. Então, bem certo de que esse não é o momento de desenvolver todas essas explicações sobre as vivências de tudo isso, já que vamos realizar o webinário em 15 dias. Então, Elisa, aqui está o que eu tinha a dizer, e quando esta minha intervenção acabar, seja agora ou quando você quiser, vamos fechar os olhos todos juntos com os ouvintes, sem nada pedir, sem nada esperar, apenas estando lá, disponível para o desconhecido, para o imprevisível, porque, como chamei a certa altura, há 2 anos, a boa nova está aqui. Não espere pelo evento, não espere até que estejam com muita dor para ser, eu diria, o que você na verdade, absolutamente nada a ver com esse palco e esse personagem. Entenda que isso não é uma negação do que está acontecendo, mas muito mais simplesmente uma travessia desse teatro ou palco de fantoches, chame do que quiser. Tudo foi feito, tudo foi escrito, tudo foi vivido, com a condição, claro, de viver o real e de viver o presente, de estar no coração do coração como dissemos na época, o que não é uma conduta moral. É um comportamento natural que não depende de nada além da verdade vivida. Existe apenas uma verdade. É a mesma para todos, independentemente de seu papel e função no palco do teatro. Seja você o presidente dos Estados Unidos, seja um jovem que está preso em casa e não pode ir lá fora, seja alguém que perdeu tudo ou que ganhou tudo. Na verdade, você não ganhou nada e não perdeu nada. Estas circunstâncias não são muito agradáveis, até mesmo são muito desagradáveis, que os conduzem naturalmente à verdade, sua verdade que não pode ser dita, que pode ser traduzida pela ressonância ágape, a ressonância do coração, mas que só pode ser vivida. Estas são as poucas palavras que eu tenho a dizer esta noite. Elisa. Bem, eu poderia acrescentar que para mim o pior obstáculo seria o mental que nos impede e que nos identifica com a personagem que nos coloca no jogo. E é isso, como dizemos em espanhol, identificação com o personagem. Sim. Absolutamente. Risos, mas é verdade que, bom, sempre foi dito pelo Pepper, apelido carinhoso de Oma, que significa vovô, que o caos estava crescendo. Bom, aí, eu acredito que você tenha prova à sua frente, todos os dias, em qualquer país. E você pode imaginar que mais e mais irmãos e irmãs, os portais orgânicos, os meninos maus, os planos da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres. Elisa, o quê? Os planos da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, mas também os arcontes, todos nós estamos sendo despertados. Em outras palavras, seja o que for que você esteja passando hoje, seja qual for a intensidade, as dúvidas, as perguntas, muitos de nós podem testemunhar que não há pergunta a fazer. E quanto mais você aceita o que é, em qualquer nível, mais você será recompensado, mais você será despertado. Outra coisa, Elisa, não? Elisa,
Bom, me vem muita coisa, muitas perguntas, mas agora não é a hora. Mas logicamente teremos muito o que conversar nesses 2 dias. Acho que teremos muito o que desenvolver e conversar. E haverá muitas perguntas que acho que serão feitas durante esses 2 dias, claro. Elisa, que vamos fazer? Porque eu acho que pelo que acabamos de falar, tem muita gente que se fez muitas perguntas e que depois vai poder desenvolvê-las nesses 2 dias. Então, talvez eu pedisse para você anotar porque depois no chat você pode cadastrá-los, e aí a gente pode pedir à medida que vamos indo, vai ajudar a todos. Acho que sim. Veja Elisa. Então, o que estou propondo agora depois que acho que você tem que continuar com seus próprios ouvintes, certo? Elisa, não vou ter muito a dizer, acho, porque é diferente. Se tivermos um tempinho, não sei quais são os limites, Elisa. Costumo falar com eles 1 hora, mais ou menos 45 minutos, 1 hora. Então hoje. Ok. Elisa, eu dediquei a você. Ok. Ouça com atenção, ainda temos um pouco de tempo. Se houver irmãos e irmãs que você tem na tela, no chat ou ao vivo, que não tem perguntas muito longas, mas sim específicas, então podemos tentar respondê-las já. Ou, se preferir, deixarei que você traduza depois, posso ir diretamente para uma ressonância ágape com todos e ver os resultados depois. Como quiser. Elisa, tenho perguntas aqui. Então talvez eu dê uma olhada. Essas são perguntas sobre como se inscrever e outras coisas. Então, para se cadastrar, você tem que entrar em contato comigo pelo WhatsApp por enquanto, ok? Em seguida, haverá o telefone abaixo da conferência que vocês verão na Elisa Bernal. Vocês podem clicar e aí estará o meu número de telefone. Você pode, portanto, entrar em contato comigo diretamente através do meu WhatsApp pessoal e irei explicar como se registrar, ok? Elisa, e vou ver se há alguma dúvida antes de ir para a ressonância. Talvez haja perguntas das quais possamos tirar vantagem enquanto Jean-Luc está aqui para responder perguntas que não são muito complicadas. Elisa, alguém está fazendo uma pergunta, é alguém da minha plataforma perguntando. Se depois do fim dos tempos haverá outro mundo. Um novo mundo em outra nova dimensão? Elisa, essa é uma pergunta que já foi feita várias vezes. Portanto, talvez possamos deixar o Dr. Jean-Luc Caillon responder a esta pergunta. Eu já tinha te falado não, talvez ele tenha mais coisas para te contar. Aqui. Bem, vou responder de uma forma muito mais direta. Aquele que fala e se pergunta sobre um novo mundo, um novo ciclo, uma nova raça raiz, como muitos intervenientes pensavam há alguns anos, simplesmente demonstra, sem qualquer crítica ou julgamento, que a pessoa está perdendo tempo. A única verdade que nunca passará, que é fonte de felicidade, de êxtase, de permanência, de resiliência, de ir além, por assim dizer, só pode ser encontrada no instante presente. Esqueça as histórias da alma. Esqueça toda a mitologia. Esqueça toda a espiritualidade, todas as histórias. Só você é verdadeiro. E você é, e estamos sonhando com a criação. Nenhuma forma é verdadeira. Nenhuma dimensão é verdadeira. Somente o real é verdadeiro e o real é somente você no momento do agora. O momento presente não precisa de futuro, não precisa de sofrimento. Ele é a verdade, ele é a morada da paz suprema, o estado natural. É a bem-aventurança do absoluto. Todo o resto simplesmente passa. Claro, existem modelos grandes, existem modelos pequenos. Mas o pequeno modelo tem a incrível sorte de estarmos exatamente no lugar certo para viver a verdade. Eu diria em outras palavras, não tenha medo, você vai perceber no momento presente, no estado ágape, que tudo o que estamos vivendo, que tudo o que vivemos e tudo o que pensarmos que temos que viver, neste mundo ou em outro lugar, não é nada comparado à verdade. Como digo ou podemos dizer, isso é cinema. Em vez disso, é um cenário de pesadelo que existe. Não adianta negar, mas é dentro de você que a verdade e o grande silêncio residem. Não é uma negação de sua vida ou das circunstâncias de sua vida ou deste mundo, mas é a transcendência real, a única real, e está no tempo zero, no momento do agora. Elisa,
Então, poderíamos dizer que não há quinta dimensão para crentes. Tudo foi feito. Quanto mais você aceita se colocar no instante presente, menos haverá espaço para um futuro, para perguntas, não haverá mais lugar para tudo isso. Só há espaço para alegria. Então, poderíamos colocar inúmeras vírgulas e colocar alegria, evidência, silêncio também, paz, o que quer que o personagem diga que continua sua vida para ele. Não há como escapar do que é. É de alguma forma uma aceitação que leva à transcendência que nos permite passar por esse sonho, esse pesadelo. E, finalmente, apenas perceber que tudo o que acontece agora é uma chance incrível de ser verdadeiro, de viver a verdade. Como eu disse, não temos escolha. Acreditar que temos uma escolha é ainda estar dentro do livre-arbítrio. Garanto-lhe, você tem todas as opções em sua vida, mas em comparação com a vida que você é, não há escolha. É uma questão de evidência, é muito mais do que fé. É muito mais do que qualquer esperança. É verdadeiramente, quando eu digo que é evidente, sim, é um estado de evidência e você só pode saber quando o vive. Isso é o que dizem todos os irmãos e irmãs que o vivem. E o que você tem que aceitar é que é extremamente simples. Mas temos ficado tão fascinados pelo sonho, acorrentados pelas histórias que ouvimos todas as noites quando crianças para adormecermos, e que são contadas por eras e eras de tempos imemoriais. Mas, na verdade, vocês são todas as histórias e, ao mesmo tempo, nenhuma história. Você é espaço sem tempo. Você é pura felicidade. Você não precisa de ninguém, especialmente de um mestre e menos ainda de si mesmo. Este é um mistério do sacrifício e da ressurreição, para usar um termo mais católico. É mais do que uma ressurreição. É muito mais do que nascer em um corpo de luz. É muito mais do que um retorno à luz. É um retorno ao mistério da luz, o zero, ou nada, a vacuidade, a totalidade. E enquanto você não tiver essa vivência, muito simples, você estará sujeito a qualquer crença, a crença em um amanhã horrível ou maravilhoso. Elisa, vejo uma pergunta interessante, Jean-Luc, talvez a última para não alongar. Nós ainda temos tempo. Estamos aqui há 45 minutos. Há uma questão que também é interessante e que indica um pouco a mente geral. A pergunta: todos nós lembraremos quem somos. Então isso é um pouco. Então, veremos que, a melhor imagem que posso dar é que quando você sai de tudo isso, ou seja, dos mundos da criação, é exatamente o mesmo que quando você acorda de manhã. Sonhos noturnos, às vezes pesadelos, parecem muito presentes para você pela manhã. Com o passar dos dias, a sensação da presença do sonho diminui. É claro que os pesadelos podem persegui-lo por muitos anos, mas você sabe muito bem que chegará uma manhã em que esses pesadelos não existirão mais. Quando você experimenta a bem-aventurança, mesmo com o conhecimento de todas as suas vidas passadas, mesmo com a experiência real de incontáveis dimensões, tudo não significa nada. Claro, a memória não é memória linear. Essa memória é uma memória que chamaríamos de auto-heteroscópica, o princípio de um holograma se você quiser. Somos todos um ponto do holograma, aqui na Terra, mas em todos os universos ao mesmo tempo. O tempo não existe. Então, como é que o que não existe pode aparecer ou desaparecer? Esta memória do holograma, para usar uma palavra mais simples, está inscrita no tempo zero, que é o instante inicial da criação, mas, ao mesmo tempo, o instante final da criação. E nós estamos na Terra naquele momento, realmente, na matéria. Está acontecendo aqui na Terra. Isso não acontece em qualquer lugar, mas aqui e agora no meio do nosso peito. Enquanto estivermos experimentando algo diferente disso, não haverá estabilidade, não haverá verdade. Você se sente sujeito ao tempo, quando na verdade você é o espaço. Os anciãos diriam: você é éter, o quinto elemento. Elisa, o que mostra um pouco a ideia que temos de mundos paralelos e tudo mais. Ao longo da história de mundos paralelos e tudo isso faz parte do mesmo sonho. Elisa, pronto, é bom poder pontuar, apontar, isso, quando você realmente vive isso, você vê isso, você vive isso. Você é um ponto de consciência totalmente extinto. É aqui que você está em absoluto e em verdade.
E lá realmente, dentro de você, no coração do coração, você vê todos os mundos, todas as dimensões aninhadas umas nas outras. E você realmente vive que está na origem de tudo isso, assim como Maria, como Jesus, como Yaldabaoth. Você é tudo isso. Mas você não pode imaginar. É somente neste espaço, se assim posso dizer, que chamamos tempo zero, o momento presente, o tempo presente, que você o vê, que o vive. Nesse ponto, você realmente percebe que a consciência é um sonho. Você é anterior à consciência, anterior à identidade, anterior à criatura e ao Criador, ou à Criadora. Criadora ou Criador, você é anterior a tudo isso. Mas, novamente, você não pode imaginar e não pode aceitar isso. Só a experiência põe fim a esta fraude da individualidade, a fraude dos mundos, das dimensões. E ao dizer isso, estou bem ciente dos milhões e bilhões de embarcações que estão em nosso sistema solar, agora perto da Terra. Não quero dizer com isso quando digo que está errado, estou apenas dizendo que nem todas essas dimensões, todas essas formas são reais. Eles estão em nossa realidade. Por mais que este corpo pareça real para nós, mas do ponto de vista da verdade, vivida, e quando digo vivida, não é algo que foi experimentado em um determinado momento no tempo, é algo que acontece a cada instante. Não é meditação, não é atenção plena, não é um estado vibracional. É um estado de grande silêncio. No taoísmo diríamos, é o Tao, o princípio, o cubo da roda que permite que a roda gire, mas ela não gira. Você sempre esteve lá. Você sempre foi parado. Você é ao mesmo tempo o ator, o observador, o observado, o diretor, o roteirista, o diretor e também o cenário. E na verdade, nada disso existe. É um grande alívio, sem cair na poesia, eu diria que é uma chama de amor que acaba com todas as pretensões, todas as reivindicações de qualquer tipo. Elisa, a qualquer manifestação que coloca um fim em o que? Você é livre. Essa liberdade não é interior nem exterior. Você se lembra de quem você é e de todos nós, absolutamente todos temos essa mesma memória que está em nós. Ela foi sufocada pelo sofrimento, pela experiência da encarnação neste mundo como em todos os mundos, mas não era vida. A vida não é função de atribuição de forma, sexo ou qualquer evolução. A coisa mais difícil de aceitar, antes de vivê-la, é certamente que somos perfeitos por toda a eternidade. Sempre estivemos aí. Nunca nos movemos e nunca nos moveremos. E o que acontece em cada uma de nossas vidas, no que temos que passar nos dias que virão, é uma oportunidade extraordinária e final de recuperar o estado inicial, este absoluto, o Parabrahman, como disse Nisargadatta. Isso é o que podemos dizer. Poderíamos conversar assim por horas. Elisa, sim, já está na hora se não quisermos. Então, o que proponho a ti, Elisa, e a todos os ouvintes, ficando assim na tela, se quiserem, é simplesmente estar aí, disponível, simplesmente estar aí, fechando os olhos, vai durar 1 minuto. E depois, claro, nos despediremos um do outro e para aqueles de vocês que quiserem aproveitar, podem deitar-se ou sentar-se tranquilamente nesta posição, colocando-se disponíveis. O que quer que seja vivido ou não vivido, não se pergunte, não espere nada. Não pare nada que você possa experimentar, com isso quero dizer apenas deixar ir, apenas ser um observador de si mesmo, indiferente, apenas estando aí. Será a nossa maneira, talvez, de nos cumprimentarmos. Então aí está, só 1 minuto, juntos. Fechem os olhos. Silêncio. Bem, aí está, o minuto acabou. Aqui, acho que bloqueou para mim. Falando da internet, Elisa, você saiu. Houve um corte de energia no minuto em que saímos. A tela congelou. Pronto, acho que vamos conseguir terminar. Elisa, então, vou deixar aqui para você meu telefone, ele estará anotado abaixo, mas eu vou explicar aqui, de qualquer maneira. Quem quiser me contatar fora da Espanha deve colocar 34 antes de 633 49 08 63. Ok? Mas o número está abaixo do vidro.
Então você me passa um WhatsApp ali ou um Telegram, é a mesma coisa, e eu envio todas as informações para você participar deste final de semana de 30 e 31 de janeiro. Elisa. Obrigada Jean-Luc. Até breve Elisa. Vejo vocês todos em breve. Até breve Elisa. Beijos. Beijos a todos. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Marina Marino.